Você se considera uma pessoa ansiosa? Ultimamente você tem se sentido excessivamente preocupado, principalmente em tempos de pandemia e quarentena? Você sente que perdeu o controle das circunstâncias da sua vida? Fatos desagradáveis e imprevistos estão te tirando do sério? Você está ansioso, excessivamente preocupado com o que há por vir? Então, esse vídeo é para você. Aguarde até o final e você terá dicas muito boas de como lidar de uma maneira produtiva com a sua ansiedade. A ansiedade é uma preocupação excessiva, tão excessiva que ela retira de você a capacidade de lidar melhor com os desafios, com os imprevistos e com os fatos desagradáveis. Ela te esvazia de tal modo que você se sente muito impotente. Mas a preocupação é um hábito. Como esse hábito foi adquirido? Imagine que o seu filho pequeno ou sua filha pequena cheguem até você e te perguntem: papai, mamãe, me ensina a me preocupar? Por onde você começaria? Se você tivesse que escrever uma cartilha para os seus filhos, ensinando a eles as boas maneiras de uma pessoa que se preocupa com as coisas, quais razões você daria para eles se preocuparem? Talvez você diga: bom, é importante você se preocupar porque isso te deixa atento, isso te deixa alerta. Bom, é importante você se preocupar porque as pessoas responsáveis se preocupam com as coisas. Ou talvez você simplesmente diga: a preocupação me motiva. Depois de apresentar essas razões muito sóbrias para os seus filhos, imagine que ele te pergunte: mas quando eu devo começar a me preocupar? E essa você responde: quando algo ruim acontecer. Mas será que você se preocupa apenas quando algo ruim acontece? Ou também quando algo ruim está prestes a acontecer? Aqui está o cerne da ansiedade. A preocupação excessiva com algo ruim que pode acontecer, que está prestes a acontecer ou que talvez nunca aconteça. E é bom que você seja sincero com os filhos e diga isso, que um preocupador excessivo, que se preze, é alguém que se preocupa muito, inclusive com coisas que talvez nunca aconteçam. Bom, agora que você já apresentou as razões, os motivos para os seus filhos se tornarem uma pessoa preocupada, você deve dizer para eles que coisas ruins acontecem a todo tempo. Coisas ruins estão sempre prestes a acontecer. É bom, então, focalizar as preocupações. Onde será o foco das suas preocupações? Na família? No trabalho? No lar? Na sociedade? Na política? Na economia? Que ênfase você vai ensinar para os seus filhos? Em qual área ou com qual área eles devem mais se preocupar? É importante focar nisso. Afinal, há muitas distrações que podem tirar a pessoa da preocupação excessiva. O fato é que, se você realmente quer que alguém crie o hábito de se tornar uma pessoa excessivamente preocupada, é importante que você dê ênfase a um elemento. A pessoa ansiosa e excessivamente preocupada, ela está sempre contando histórias. Histórias sobre coisas ruins que estão prestes a acontecer. Ela embeleza essas histórias. Ela agrega fatos. Ela procura dados. Ela se informa. É claro, ela sempre procura dados que vão confirmar as suas previsões negativas. Ela sempre está buscando um exemplo, talvez uma vizinha, um vizinho, um familiar, alguém do trabalho,
alguém das redes sociais, alguém que possa servir de modelo de que aquele elemento ruim, aquele fato ruim, realmente está prestes a acontecer. Fora as previsões. Sobram pessoas nas redes sociais, na televisão, fazendo previsões de tendências negativas. Tendências negativas da economia, afinal, em algum momento a economia vai quebrar. Afinal, em algum momento todo o comércio vai fechar. Afinal de contas, em algum momento todos vão perder o emprego. A qualidade de vida será muito ruim. A violência irá aumentar assustadoramente a ponto de tornar a vida na Terra insustentável. Coisas ruins irão acontecer e elas vão inviabilizar a vida humana. Dados, estatísticas, gráficos, tudo isso precisa ser usado. Afinal de contas, um preocupador excessivo não vive sem essas previsões, sem essas histórias, sem esses detalhes. Ele está sempre focado no que pode acontecer de ruim. E é bom, se você está treinando o seu filho para se tornar um preocupador excessivo, que você ensine essa grande estratégia. Isso tudo pode estar parecendo muito engraçado, e de fato é. Nós estamos contando essas histórias, exagerando um pouco, para te mostrar como é a dinâmica, como funciona a mente de uma pessoa ansiosa. Há uma justificativa para isso. A pessoa ansiosa, ela acredita que, ao imaginar que coisas ruins podem acontecer ou estão prestes a acontecer, ela vai se preparar melhor para todas elas. Por quê? A pessoa ansiosa acredita que pode eliminar todas as incertezas da vida. Você já pensou nisso? Quem se preocupa excessivamente tem uma crença fundamental. A crença de que nós podemos viver sem incertezas. De que tudo pode ser previsto, mesmo aquilo que seja extremamente ruim, pode ser previsto e que se preocupando, pensando naquilo, você será capaz de eliminar aquela incerteza. E é claro, depois de eliminar a incerteza, depois de eliminar todas as variáveis desagradáveis, você então poderá relaxar. O problema é que esse dia de relaxar, esse dia de não se preocupar, nunca chega. Por quê? Será possível viver sem incerteza? É possível uma vida sem insegurança? É realmente plausível você se preparar para todos os acontecimentos futuros? É sobre isso que queremos falar agora. Retomando então aquele seu caderninho preparado para os seus filhos, a fim de treiná-los a se tornarem pessoas bastante preocupadas, talvez você faça uma lista das principais características da pessoa ansiosa. O psicólogo cognitivo-comportamental Robert Levy elaborou 7 características da pessoa ansiosa. Vamos à primeira delas? A primeira característica da pessoa muito ansiosa é: se algo ruim pode acontecer, e se você é capaz de imaginar que esse algo ruim pode acontecer, então você é responsável por isso. É sua responsabilidade se preocupar com esse fato ruim. Não aceite incertezas. Você deve ter certeza absoluta de todas as coisas. Trate todos os seus pensamentos negativos, todas as suas expectativas negativas, como se fossem coisas reais. Qualquer coisa de ruim que venha a acontecer na sua vida é uma decorrência do seu caráter, de quem você é. O fracasso, o erro, o insucesso é inaceitável.
Livre-se de todos os pensamentos negativos imediatamente. Faça muito esforço para se livrar disso. Trate tudo como se fosse urgente. Tudo é uma urgência. Essas são as 7 principais características da pessoa ansiosa, da pessoa excessivamente preocupada. E se você está elaborando ainda aquela cartilha, é bom listar todas essas características no seu livro que pretende ensinar como alguém se torna excessivamente preocupado, como adquirir o hábito da ansiedade. Mas é claro que você não deseja isso. É claro que o ansioso deseja livrar-se da ansiedade. Isso lhe traz muito aborrecimento, muita infelicidade. Não lhe traz prazer. Embora seja um hábito, embora seja algo que ele não consiga se desfazer, não é algo com o qual ele esteja totalmente satisfeito. E eu duvido que você queira ensinar aos seus filhos a se tornar uma pessoa excessivamente preocupada. Então, é preciso uma solução para isso. E muitas pessoas se aproximam daquelas que são ansiosas ou excessivamente preocupadas com algumas soluções. São soluções muito amigáveis, soluções muito bonitas, olhando assim rapidamente, mas você verá que elas de fato não funcionam. Vamos a elas? Então, os seus amigos, familiares, pessoas que gostam de você, se aproximam bem intencionadas e lhe dão conselhos para você se livrar da ansiedade. Alguns desses conselhos são: tente ser mais positivo, pense positivamente. Você já deve ter ouvido essa. Outro é: você não tem nada com que se preocupar, tudo vai dar certo. Já ouviu essa? Ou: você tem que acreditar em si mesmo, tem que acreditar nos seus potenciais, nas suas habilidades de resolver os problemas. Essa é boa. Tire isso da sua cabeça, pense em outra coisa. São dicas bem intencionadas e talvez elas te façam se sentir bem por 10 minutos. Mas passados os 10 minutos, você sabe, não funciona muito bem. Você volta a ficar ansioso, volta a se preocupar excessivamente com aquilo que te aflige, com as possibilidades do que está por vir e sempre do que pode acontecer de ruim. O fato é o seguinte: meu pai, por exemplo, tem muito medo de altura. Muito medo. Ele não sobe de elevador, ele não gosta de andares muito altos. Imagine que eu leve ele no último andar de um grande edifício, numa cobertura. Coloque ele próximo do parapeito da cobertura, ele olhando lá para baixo, e diga para ele assim: pai, não se preocupe, tire isso da sua cabeça, você não corre nenhum perigo, não precisa ter medo, confie em você, seja mais positivo, nada de ruim vai acontecer. Você realmente acha que isso vai funcionar? Que isso vai tirar dele a preocupação em cair da cobertura? O medo, a ansiedade, a preocupação em estar naquele estado, naquele local, naquele momento? Bom, é por isso que os conselhos dos amigos, embora sejam muito bem intencionados, acabam não funcionando para a pessoa ansiosa. É preciso encontrar outras maneiras de abordar a questão da ansiedade. A grande questão por trás desses conselhos amorosos e muito bem intencionados é que a pessoa ansiosa pensa duas coisas. Imagine que você tenha que fazer uma cirurgia muito importante, uma cirurgia grave, séria, então você procura um médico renomado. E assim que você entra no consultório desse médico, ele diz para você: olha, eu não me preocupo com nada.
não tenho nenhuma ansiedade, nunca me preocupei com nenhuma cirurgia. Na verdade, eu não preocupo se o paciente vai sobreviver ou se ele vai morrer. Eu simplesmente chego e faço a cirurgia, eu nem me preparo para ela. Isso vai te deixar seguro? Agora imagine uma outra situação. Você entra no consultório desse mesmo especialista, desse grande cirurgião, e começa a dizer do seu caso. Ele examina os seus exames, olha qual cirurgia ele terá que fazer, e aí você percebe que ele começa a tremer e a suar frio. E aí o médico se vira para você e diz: eu sou muito ansioso. Quando eu vejo um caso como o seu, eu fico muito preocupado. Já teve situações que eu desmaiei na sala de cirurgia. Você faria cirurgia com esse médico? Você entregaria a sua vida a uma pessoa assim? O fato é que o ansioso, ele não lida bem, nem com outro ansioso e nem com uma pessoa que não se preocupa com nada. E isso tem uma razão. Realmente, nós devemos nos livrar das preocupações? Será essa a solução? A solução para a ansiedade é livrar-se das preocupações? É não se preocupar com nada? Ou a solução para a ansiedade é se tornar mais ansioso? Simplesmente se conformar com isso e seguir em frente, sendo ansioso enquanto der? Serão essas as duas soluções possíveis? Vamos pensar sobre isso. Esse vídeo, então, inaugura uma série de vídeos aqui no canal Odisseia que vão tratar da ansiedade. Nós vamos falar sobre estratégias que não funcionam para lidar com a ansiedade e estratégias que funcionam, que são eficazes. Sempre vai ser assim. Vamos falar duas estratégias que não funcionam e uma estratégia muito importante, muito eficaz, para que você realmente lide de uma maneira mais saudável, mais produtiva com a sua ansiedade. No vídeo de hoje, a gente começa com duas estratégias que realmente não funcionam. Elas podem até nos dar uma sensação de alívio momentâneo, talvez 5 a 10 minutos ou um pouco mais, te dá um analgésico, mas realmente não vai ao cerne da questão e não te ajuda a encarar esse grande fato da ansiedade e do prejuízo que a ansiedade e a preocupação excessiva podem trazer para a sua vida, para os seus relacionamentos, para o seu equilíbrio emocional, para a sua saúde mental. Duas estratégias que não funcionam. Bom, a primeira delas é buscar segurança na opinião dos outros. Todas as vezes que nós estamos nos sentindo muito ansiosos, excessivamente preocupados, nós procuramos alguém, um amigo, um familiar, marido, mulher, companheiro, companheira, alguém para que a gente possa obter uma espécie de reasseguramento. É como se fosse um depósito de confiança. Você faz perguntas para que a resposta dada por aquela pessoa que te ama possa te dar segurança, te trazer segurança. Então é comum a gente se perguntar, você acha que eu estou bem? Você acha que a minha pele está boa? Você acha que eu emagreci? Você acha mesmo que eu vou conseguir outro emprego? Você acha que essa pandemia vai acabar? Você acha que nós vamos ter uma crise econômica? Então a gente busca a opinião, um reforço de segurança em alguém que a gente ama. Embora essa pessoa, com toda boa vontade, com todo carinho, possa nos dizer algo animador, possa nos falar algo que, por um breve período, levante o nosso moral, nos deixe alegre, depois de um tempo, volta a preocupação, voltam aqueles pensamentos negativos, volta aquela sensação de que algo ruim está prestes a acontecer.
Então, por que não funciona? Por que essas opiniões, por que esses reforços de segurança não funcionam? Porque depois de um tempo, há um risco de você não acreditar naquela opinião. Você sempre pode duvidar daquilo que foi dito. Embora a pessoa tenha dito que você não emagreceu, você duvida quando está olhando no espelho. Embora ela diga que a sua pele está bem, daí a uns minutos você duvida de que aquela opinião tenha sido verdadeira e sincera. A dúvida persiste e a dúvida mina aquele conselho e aquela palavra de estímulo, de confiança dada pela pessoa que te ama. É por isso que essa estratégia definitivamente não resolve o problema da ansiedade. Outra estratégia que não funciona, definitivamente não funciona, e é a segunda e última desse vídeo, porque as outras nós vamos deixar para os outros vídeos da série. A outra estratégia que não funciona é você tentar suprimir, negar os pensamentos negativos. Isso é muito comum. A gente ouve assim: tente imaginar agora um sol a pino, um dia ensolarado, claro, à beira de uma praia, as ondas do mar tocando os seus pés. Ou faça uma caminhada, ouça o canto dos pássaros, sinta a brisa tocando a sua pele, procure relaxar, esqueça os pensamentos negativos. É claro que isso tem um efeito relaxante. E é claro que isso funciona por alguns minutos. O fato é que, da mesma maneira que na outra estratégia, na primeira delas que não funciona, o pensamento negativo ou pensamentos negativos voltam a te assombrar. E eles vêm, às vezes, com mais força do que antes. A questão é que nessa estratégia, embora ela te dê um alívio imediato, embora ela te faça se sentir bem, ela não funciona porque quanto mais força você emprega para negar um pensamento negativo, mais forte ele se torna. Quanto mais você luta com um pensamento negativo, mais poderoso ele se torna na sua mente. Suprimir um pensamento negativo é muito perigoso. Aprender a lidar com ele é melhor. Aprender a lidar com as bases, com aquilo que gera o pensamento negativo, é muito melhor do que simplesmente tentar suprimi-lo. Você pode até usar essas estratégias para ter um pouco de alívio, mas se você realmente quer encarar a ansiedade, as causas da sua ansiedade e aprender a lidar melhor com ela, então é preciso adotar estratégias melhores. No vídeo de hoje, eu começo a te dar algumas dicas para lidar com a ansiedade. Serão 7 dicas. Hoje é a primeira. E essa dica envolve um compromisso, uma ação. No final, eu vou te pedir para fazer algo. Mas antes que eu te dê essa dica, nós precisamos entender qual é o seu perfil de ansiedade. Qual é o seu perfil de preocupação? Se nós não definimos o seu perfil, talvez você não lide bem com as dicas que serão dadas ao longo dessa série de vídeos sobre ansiedade. E a primeira dica para você identificar o seu perfil de ansiedade é: qual o grau da sua ansiedade? Qual o grau das suas preocupações? Você se preocupa muito? Você se preocupa muito, muito, muito? Você se preocupa excessivamente? Ou você se preocupa doentiamente? É importante ser sincero quanto a isso. Você não precisa parecer que se preocupa menos. Essa resposta é só para você, seja sincero. Você é doentiamente preocupado? Ou a sua preocupação ela é alta, moderada? Qual é o seu perfil? A intensidade da sua preocupação?
Outra questão. Quais são as áreas da sua vida com as quais você mais se preocupa? Ou vou perguntar de outro modo. O que lhe causa mais preocupação? É o casamento? São os aspectos financeiros? É a sua vida afetiva? É a sua saúde? É o seu trabalho? O emprego? Ou a falta do emprego? O fato de você ter perdido o emprego? O fato de você não ter uma qualificação profissional? Ou de você ter muita qualificação profissional e não conseguir encontrar um emprego? Quais são as áreas da sua vida que mais lhe trazem preocupação? Ei, pega um caderninho, anota, pega uma caneta, anote isso. Vamos lá, desenhar o seu perfil, seu grau de preocupação, quais são as áreas da vida que mais lhe trazem preocupação. E outra dica para encontrar o seu perfil. Como você lida com a preocupação? Com a sua ansiedade? Qual o seu conceito de ansiedade? Qual a sua visão sobre a ansiedade? Você acha que a ansiedade é uma virtude ou um defeito? Como você está lidando com isso? Quais são suas crenças, suas ideias a respeito desse assunto? O que eu estou pensando aqui é no seu modelo mental. Como que você enxerga a ansiedade? Isso é muito importante, porque isso irá definir se essas estratégias aqui realmente vão funcionar ou não. Elas dependem muito dessa investigação que você deve fazer sobre o seu modelo mental, sobre como você enxerga a ansiedade. Outra grande questão, e a última para definir o seu perfil de ansiedade, é: qual a relação da sua ansiedade com a sua personalidade, com o seu temperamento? Você é uma pessoa extrovertida, uma pessoa focada no movimento, na ação, em fazer coisas? Você não gosta de ficar parado? Você gosta sempre de estar envolvido com alguma atividade? Ou você é mais introvertido? Uma pessoa mais reflexiva, que gosta de observar, contemplar, que gosta mais de planejar, de calcular. Qual é o seu temperamento? Suas características de personalidade? E como que isso se conjuga com a sua ansiedade? Até que ponto sua ansiedade está baseada nos seus traços de personalidade? Ou como que se vinculam seus traços de personalidade com a sua ansiedade? Em resumo, para identificar o seu perfil de ansiedade, você deve se perguntar: qual é o seu grau de ansiedade? Extremo? Moderado? Alto? Quais são as áreas da vida que lhe trazem excessivas preocupações? Qual a sua visão a respeito da sua própria ansiedade? E quais são os traços de personalidade que estão vinculados ao seu perfil de ansioso? Uma vez feita essa investigação, anotando tudo no papelzinho, caneta na mão, você pode agora dar o passo importante: aprender a lidar com a ansiedade. E eu vou lhe dar uma dica valiosa. Essa sim, a primeira estratégia que funciona, que realmente vai melhorar a sua maneira de lidar com a ansiedade. Está pronto? Eu quero lhe apresentar então uma estratégia, a primeira delas, que realmente funciona para lidar com a ansiedade. Para que você entenda bem essa estratégia, é preciso que a gente faça uma distinção, que a gente compreenda muito bem algo. Será que toda preocupação é ruim? Será que nós realmente não devemos nos preocupar com nada? Será que o problema da ansiedade não está na qualidade
e na intensidade da preocupação? É exatamente isso. A ansiedade é uma preocupação excessiva. É como você colocar o volume do som tão alto que começa a distorcer a fala ou a música. É preciso adequar a intensidade. Uma intensidade muito elevada não é sinal de que você vai lidar bem com a situação. Excessiva preocupação não significa eficácia em lidar com o fato desagradável que está acontecendo ou que está prestes a acontecer. Por outro lado, nem toda preocupação é produtiva. Então nós temos preocupações improdutivas e preocupações produtivas. Vamos falar um pouquinho sobre as preocupações improdutivas. A preocupação improdutiva é aquela que, por mais que você a cultive, por mais que você se prepare para ela não terá nenhum impacto na situação que você está vivendo ou na situação que você vai viver. Mas o ansioso lida assim com a preocupação improdutiva. Ele pensa: se algo me preocupa, eu devo insistir nisso. Se algo está me preocupando, eu devo dar a máxima atenção para isso. É assim que pensa o ansioso. O ansioso também pensa: se algo me preocupa, eu tenho que encontrar uma solução. Se está me preocupando, é porque existe uma solução e eu devo procurá-la. E o ansioso também pensa: eu não consigo aceitar a incerteza. Eu não consigo lidar com o fato de que eu não tenho controle sobre todos os fatos da minha própria vida. E aqui está a raiz da preocupação improdutiva. Você, por não saber lidar com a incerteza, você, por não aceitar que não está no controle de todas as circunstâncias, você acredita que deve se preocupar com todas as preocupações e que deve encontrar uma solução para todas as preocupações que lhe vêm à mente. O fato é que existem preocupações improdutivas porque elas não te levam a lugar nenhum, e existem as preocupações produtivas. Essas sim. Essas merecem a sua atenção, o seu talento, a sua dedicação, a sua inteligência e as suas habilidades. Um tipo de preocupação produtiva. Se você vai fazer uma viagem, é bom que você se preocupe em fazer a mala. É bom que você encha o tanque do carro. É bom que você tenha um mapa ou um GPS para chegar no caminho. Essas preocupações produtivas significam que o fato está no seu campo de atuação. Você realmente pode e deve fazer algo a respeito. E mais do que isso, você está consciente de que mesmo fazendo tudo, ainda haverá um grau de incerteza. Mesmo que você encha o tanque do carro, mesmo que você tenha um mapa, mesmo que você tenha feito as malas, você não pode garantir que a viagem ocorrerá 100% da maneira prevista. Aprender a aceitar as incertezas da vida. Aprender a aceitar que a vida em si possui uma margem de insegurança. A insegurança é estrutural. Ela faz parte da vida e ela nunca poderá ser totalmente eliminada. Ninguém consegue eliminar totalmente a incerteza. O que você consegue é se preparar bem. Aqui então está a dica. Eu quero que você pegue agora uma folha de papel e uma caneta. O que está lhe preocupando excessivamente nesse momento? Você perdeu o emprego? Terminou um relacionamento?
Está inseguro quanto à economia? Está ansioso porque a quarentena não acaba? Está muito preocupado com seus filhos? Com o fato dos seus filhos estarem em casa, não poderem ir à escola? O que está te preocupando excessivamente? Anota isso. Tenha clareza sobre essa preocupação. Agora eu quero que você faça um traço. E nós vamos começar a selecionar o trigo do joio. Preocupações produtivas e preocupações improdutivas. Eu quero que você escreva. Na vida, há sempre um grau de incerteza. É preciso lidar com isso. É preciso aceitar isso. Na vida, não temos controle sobre tudo. Então, sobre o que você tem controle? A respeito dessa preocupação, o que você pode efetivamente fazer? Essa é uma preocupação produtiva. Então, digamos que você tenha perdido o emprego. Você pode mudar o passado? Você tem controle sobre a economia mundial? Você pode fazer alguma coisa para mudar a economia do Brasil? Essas são preocupações improdutivas. Você realmente consegue eliminar toda a incerteza do mercado de trabalho? Você realmente consegue encontrar um emprego do qual nunca mais você tenha que se preocupar em ser mandado embora ou em perder esse emprego? É possível eliminar toda a insegurança do mercado de trabalho? Bom, você já entendeu. Anote tudo isso como preocupações improdutivas. Repare, eu não estou pedindo para você julgar a sujeira debaixo do tapete. Eu estou pedindo apenas para você selecionar o que vale a pena se preocupar. O que merece a sua preocupação. O que merece a sua atenção. O que merece a sua energia. E o que não merece. Então, ao identificar as preocupações produtivas, por exemplo, do emprego, o que você pode fazer agora para aumentar a sua qualificação? O que você pode fazer agora para que o mercado de trabalho conheça você, conheça o seu currículo? Quais contatos você pode acionar para encontrar uma recolocação no mercado de trabalho? Escreva sobre isso. Pense sobre isso. Analise dados. Já que você quer buscar fatos, já que você quer buscar opiniões, busque opiniões sobre essas preocupações produtivas. Concentre-se nelas. Você pode até fazer uma caminhada, sentir a brisa tocando a sua pele, sentir o canto dos pássaros, relaxar, mas pensando nisso, pensando em algo viável, efetivo, prático e produtivo que você pode fazer. Agora, selecione então preocupações produtivas. Uma vez que você tenha preenchido essa lista, uma vez que você tenha identificado aquilo que merece a sua atenção, aquilo que realmente pode ser feito, você vai agora fazer um ajuste de intensidade. O ajuste de intensidade significa, não basta encontrar preocupações produtivas. Se eu vou fazer uma viagem, eu preciso encher o tanque. Mas não basta pensar em encher o tanque. Eu preciso regular a intensidade dessa preocupação. O que é mais fácil? Marcar um horário na agenda e levar o carro para abastecer? E se comprometer com aquele horário que você marcou? E realmente resolver aquele problema? Ou ficar pensando 5 dias que você tem que abastecer o carro? Pense nisso. Regular a intensidade da preocupação. É melhor agir agora
do que se preocupar por muito tempo, ainda que essa preocupação seja válida. Digamos que você esteja atravessando um grave problema de saúde e você identificou que uma preocupação produtiva será fazer um exame e marcar uma consulta. Faça isso agora. Marque o exame. Marque a consulta. Se prepare para o exame. Leia sobre ele. O que você terá que fazer antes do exame? Tem que fazer jejum? Pode comer qualquer coisa? Precisa dormir? Que atividades precisam ser implementadas para que esse exame seja bem sucedido? E essa consulta? Você já olhou o endereço? Você já sabe onde é? Você sabe como chegar lá? Já programou como vai chegar? Transforme intensidade em ações práticas. Isso reduz a carga. Isso é como tirar a pressão da panela de pressão. Toda vez que você age em torno de uma preocupação produtiva, você alivia a tensão, porque de fato você estará fazendo algo eficaz, produtivo, eficiente em direção à solução possível. Essa então é a dica do vídeo de hoje: separar preocupações produtivas de preocupações improdutivas. Fazer a lista, ser bem sincero quanto a isso, regular a intensidade, transformar a intensidade de preocupação em intensidade de ação. Bom, mas antes de terminar esse vídeo, eu quero lhe dar uma dica muito importante. Não quero que você fique ansioso com essa série sobre ansiedade. Essa série sobre ansiedade não é para te deixar ansioso. Cada vídeo desse vai propor uma dica, uma estratégia que realmente funciona. Hoje você aprendeu uma delas. Aplique. Separe aí uma semana, 2, para você aplicar esse primeiro passo. Não tenha ansiedade, serão muitos passos, serão várias dicas. E é importante que você aprenda uma a uma, devagar, com calma. Que você transforme essas dicas em hábitos, em comportamentos, com serenidade, sabendo esperar e tendo certeza de que você vai aplicar cada uma delas. Elas funcionam se aplicadas em conjunto. Por isso, você tem um dever de casa: separar preocupações produtivas de improdutivas. Não fique pensando nas outras 6 dicas, porque elas ainda não foram dadas. Concentre-se nessa, pegue a caneta, o papel e comece agora a separar o trigo do joio e aplicar essa estratégia que de fato é muito eficaz para lidar com a ansiedade. Regule então a intensidade, transforme a intensidade em ação e separe preocupação produtiva de preocupação improdutiva. Isso basta. É a dica para o momento. Você gostou desse vídeo? Então dê o seu like. Ainda não se inscreveu no canal Odisseia? Não perca tempo. Aqui no canal Odisseia nós tratamos sobre o ser integral e sobre esses aspectos do equilíbrio emocional. E nessa série de vídeos estamos comentando sobre a ansiedade. Então se inscreva no canal para que você acompanhe essa série. Clique aí no sininho para você receber as notificações, para você ser avisado quando um novo vídeo for publicado no canal. Não deixe também de nos acompanhar no Instagram, @HaroldoDutradias, também no Facebook, no perfil Haroldo Dutra Dias, e no Telegram. Nós temos um grupo que é o grupo Odisseia, faz parte aqui do projeto e tem muita coisa legal para você verificar no Telegram. Eu espero você.